conta aí, tá bom? Agora vem cá que eu tenho um assunto muito importante, aliás, tem muita noiva que quer fazer isso antes do casamento, né? Uma cirurgia plástica. Acontece? Acontece. Gente, fazer uma cirurgia plástica é o sonho de muita gente. Seja pela estética ou pela saúde, ou ambos às vezes, né? Mas é normal que as pessoas pensem no antes, na própria cirurgia, tal, como é que vai ser, mas esquecem o pós-cirúrgico. Acontece que o sucesso da cirurgia também depende dos cuidados pós-operatórios. Por isso, esse é o assunto do nosso quadro de hoje, Plástica e Saúde, com o Dr. Tiago Bodanese e também esteticista Andressa Meinert Pereira, que é graduada em Cosmetologia Estética e pós-graduada em Imagem Corporal Esteticista. Sejam bem-vindos, tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo bem, Andressa? Tudo bem. Gente, como eu disse, as pessoas se preocupam. O antes, eu preciso tomar os remédios, eu preciso fazer várias coisas antes, durante, como é que vai ser? Mas o pós-operatório, doutor, é fundamental para o sucesso, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque realmente a cirurgia muitas vezes dura 1 hora, 1h30, ou que seja 3, 4 horas, dependendo do tipo de cirurgia. Mas o que acontece? O pós-operatório vai levar dias ou meses. Então é importante que a pessoa entenda que não dá para fazer uma cirurgia plástica antes de casar, tão perto do casamento. Pode fazer sim, às vezes 6 meses antes, 1 ano, porque às vezes leva um tempo o processo, dependendo do tipo de cirurgia, obviamente. Mas o pós-operatório é fundamental para que a pessoa tenha um bom resultado, sim. E aí a gente vai incluir várias coisas, né? Andressa, o que você cita de importante para que a pessoa tenha esse cuidado? Porque a gente sabe que fica inchado, né? Vai ter que cuidar para a cicatriz ficar bonitinha, porque senão o corte pode... Apesar de que a técnica do cirurgião já é fundamental, né, doutor? Ele sabe direitinho para não ficar marca. Mas é preciso um cuidado. O que você indica para que as pessoas cuidem desse pós-operatório, que ele seja tanto mais tranquilo quanto traga o resultado esperado? Sim. Então, lá na clínica a gente se preocupa muito com o bem-estar da cliente no pós-operatório, como o doutor Tiago comentou antes, né? Principalmente os primeiros 24 horas após a gente já inicia com a drenagem pós-operatória, porque a formação de líquido, de edema nessa cliente vai ser alto, né, dependendo da cirurgia que ela foi feita. Então a gente cuida com as drenagens linfáticas manual em dias consecutivos, cuidando da cicatrização, como você citou. A gente tem o aparamento da enfermagem também, que fica junto com a gente. Tem a fisioterapeuta na clínica também. Então, a gente cuida todo desse pós-operatório diário da cliente. Certo. Mas, assim, tem gente que pode fazer na clínica, pode fazer em casa. Tem coisas que a pessoa não pode esquecer e nem deixar de lado. Por exemplo, o curativo. Tem um cuidado especial que a pessoa vai ter nesse momento? Sim, então justamente a gente faz esse cuidado, até nos primeiros dias a gente vai em casa para a cliente ver como que está a acomodação da cliente em casa, os cuidados da família, porque tudo muda de um dia para o outro, né? Então ela tem que estar cuidando tanto da estética quanto na saúde em casa. A enfermeira lá da clínica ajuda a fazer esse aporte de curativos, cuidando para não ter infecção. Então, todos esses cuidados no pós-operatório é muito importante. A gente indica bastante o uso de modeladores, né? Porque a cliente vai ficar, dependendo da cirurgia... Pode mostrar ali para a câmera. Qual que eu posso mostrar aqui do Fabinho? Aqui. Dependendo da cirurgia, que seja de prótese de silicone, lipo, abdominoplastia, isso é a frente. Então isso é importante. Por que isso é importante, Andressa? Porque assim, o modelador, ele tem um efeito, né? O tecido dele é por compreensão em milímetros de mercúrio, né? Que vai fazer essa compreensão, que vai ajudar aqui. Que vai ajudar a compreensão do edema. Então ele tem uma função. Então ele não pode ser largo demais, também não pode ser justo demais, que pode formar prega, garrotes, né? Até mesmo às vezes fazendo um mau efeito na cirurgia que o médico fez, né? Isso com certeza vai ser o sucesso também, faz parte do processo, né, doutor? Não dá para deixar de lado. Nós vemos isso como fundamental. O pós-operatório realmente é 50% do resultado cirúrgico, mas isso também depende de cada médico. Tem médicos que recomendam usar esses modeladores, tem médicos que também não recomendam, dependendo da sua técnica, ou que iniciam uma estádia, a drenagem, ou mesmo que não fazem. Mas o que nós realmente observamos na prática é que o inchaço ele começa desde o início e precisa algo ser feito para que realmente contenha isso. O uso do modelador é um deles, como a Andressa falou, tem as drenagens também, e depende muito cada cirurgia. Por exemplo, uma prótese mama usa aquele modelador específico. Já uma lipoaspiração, onde geralmente incha mais, também muitas vezes tem que associar drenos, por exemplo, vai fazer uma abdominoplastia.
Muitas vezes tem que usar dreno junto. Então, como é esse cuidado? Como fazer esse curativo, como você perguntou, né? Obviamente. Tudo vai ter Sempre- a orientação do médico, também das especialistas, né? Da estética. Exatamente. Uma ideia é manter sempre bem seco, bem limpo, né? E os cuidados fundamentais da paciente é importantíssimo para ela ter um bom resultado, porque não adianta, por exemplo, fazer uma abdominoplastia, que tem que ficar meio arcadinha, uma posição um pouco desconfortável Certo. no início, mas a paciente ficar totalmente reta, isso pode abrir e comprometer o resultado cirúrgico dela. Tá certo. Doutora Andressa, obrigada por estarem aqui com a gente, com essas dicas ótimas. Então tem que pensar no